Neste vídeo iremos começar a trabalhar com tabelas dinâmicas. Esta funcionalidade é, sem margem para dúvidas, a minha funcionalidade preferida do Excel e de qualquer tipo de folha de cálculo. Uma vez que é uma funcionalidade que me permite poupar dias de trabalho. E quando eu digo dias de trabalho, não estou a exagerar. É uma funcionalidade que literalmente me permite fazer em 3 minutos aquilo que manualmente eu demoraria um dia inteiro a fazer. Por engraçado que pareça, há muitas pessoas que nunca aprenderam a trabalhar com tabelas dinâmicas porque julgam que é algo muito complexo e difícil de utilizar, quando na realidade é exatamente o contrário disso. A única dificuldade que poderá haver na sua utilização é o facto de não termos uma lista de dados corretamente preenchida, isso já vimos nos episódios anteriores como é que se faz, e a outra coisa é não sabermos exatamente o que é que queremos. Bom, então, passando por partes. Uma tabela dinâmica, basicamente, é uma funcionalidade que nos permite selecionar, cruzar e exibir dados. Então, uma situação normal seria aquela em que o patrão nos pede para extrair alguns dados da nossa lista de dados e que nós teríamos que fazer aquilo manualmente. Então, tentem visualizar este exemplo. Pegando aqui na nossa tabela, na nossa lista de dados, imaginem que eu quero saber quantas vezes é que cada funcionário saiu. Nós temos que visualizar qual é que seria o resultado. Então o resultado seria uma tabela em que tinha o nome de cada um dos funcionários e depois noutra coluna tinha a quantidade de saídas. Então agora imaginem o trabalho que isso não ia dar à mão. Então temos aqui Ana, uma saída. E eu vou marcando na minha folhinha de papel. Conceição, uma saída. Eduardo, uma saída. Carlos, uma saída. Ana, temos aqui a segunda saída da Ana e depois íamos marcando as várias íamos contando manualmente isto. Agora imaginem que nós tínhamos uma lista de 1000 registros, de 1000 saídas, o trabalho que não nos ia dar. Portanto, aqui no Excel, usando as tabelas dinâmicas, o trabalho que nos dá a fazer isto para 10 linhas é o mesmo trabalho que dá para 10.000 linhas, literalmente. Então, como eu disse, primeiro passo, visualizar os resultados. O que é que nós queremos? Eu vou escrever aqui à mão um exemplo do que é que eu iria obter. Vamos escrever aqui alguns nomes. Ana, Conceição, Eduardo. Portanto, iria ser algo deste género. Conceição está mal escrito, não faz mal. Então, teríamos algo deste género nos nomes e depois aqui ao lado teríamos a quantidade de saídas. 3 saídas, 4 saídas, uma saída. Obviamente que isto não são valores reais. Então, é isto que nós queremos. Queremos aqui os funcionários, queremos aqui uma contagem das saídas. Ok? Então, vamos fazer isso mesmo, com tabelas dinâmicas. Também, como eu disse, um ponto essencial é nós termos a nossa tabela, a nossa lista de dados bem definida. Ou seja, não pode haver colunas em branco entre os dados e não pode haver linhas em branco. Neste caso, já temos isso feito. Então, clicamos numa célula qualquer, uma célula qualquer da nossa lista de dados. E agora vamos à opção de inserir. Fazia mais sentido que estivesse em dados, mas está a inserir. E temos aqui tabela dinâmica. Ao clicarmos em tabela dinâmica, surge aqui o nosso intervalo de dados da nossa lista. Como a minha lista de dados está bem preenchida, ele já me preencheu isto automaticamente. Não preciso aqui de fazer nada. Então, preciso só de clicar em OK. Então, carreguem OK. E a minha tabela está pronta a ser preenchida. Aqui é onde vai aparecer os meus dados e aqui é onde eu vou selecionar o que é que eu quero. Então, aqui o essencial é não esquecer o que é que eu quero. E o que eu quero é uma tabela com os funcionários, com os nomes das pessoas e com a contagem das saídas. Então, voltamos aqui à folha que automaticamente foi criada para a nossa tabela dinâmica. Então, aqui eu tenho os meus campos todos, portanto, isto é simples, e aqui temos 4 espaços. Um para filtrar informação, um para colunas, um para linhas e um para valores. Então, agora, pensem naquele caso, o que é que eu queria nas minhas linhas? Eu até para ajudar, eu vou trazê-lo para aqui. Vamos copiar e vamos colá-lo aqui ao lado, só para não nos esquecermos.
Ok. Portanto, se repararem, eu aqui removi a seleção da tabela dinâmica, logo desapareceu-me aqui esta informação. Se eu clicar na tabela dinâmica, então eu volto a ter novamente aqui as opções dos campos da tabela dinâmica. Pronto, já apertamos aqui a nossa área de trabalho para conseguirmos acompanhar tudo. Então, o que é que nós queremos? O que é que eu tenho aqui nas linhas? Nas linhas tenho os nomes das pessoas, portanto, aqui na primeira coluna de todas, em cada linha eu tenho nomes de pessoas. Então é isso que eu vou querer. Agarro aqui no nome e arrasto para linhas. E já consigo ver que a minha tabela já está a ficar preenchida. E agora eu preciso de ter alguns valores calculados. Eu preciso de saber o valor do número de saídas. Então eu vou pegar em qualquer campo que não esteja em branco e vou contá-lo. Por exemplo, eu posso contar os locais. Eu arrasto os locais para os valores. Isto aqui poderá ser aquele passo em que tenham achado assim um bocadinho esquisito. Como é que isso funcionou? É exatamente como nós fazemos no papel. Nós contamos, estamos a contar uma coisa qualquer. Contamos os locais. Portanto, aqui temos Ana 6, Carlos 6 e por aí adiante. Isto foi muito rápido. Então, só para verem como é que isto estava a funcionar, como é que isto funciona. Eu tenho aqui os nomes e o Excel está-me a contar quantas vezes é que aparece aqui algum local na Ana. Portanto, Ana, só para confirmarmos, vamos filtrar aqui os dados e vamos filtrar só os dados da Ana. Portanto, o que é que aconteceu? Ele contou aqui nos locais. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais. Nós também podíamos ter contado os departamentos, podíamos ter contado os transportes e a dar sempre 6, porque a contagem é sempre a mesma. Portanto, temos 6 saídas. Portanto, assim, imaginem o trabalho que isto não nos ia dar, mesmo filtrar um a um e contar. Então, já temos aqui a contagem dos locais. E agora o que é que podemos fazer mais? Se quisermos, podemos acrescentar mais campos aqui aos valores. Imaginem que também me interessava saber quantos quilómetros é que foram feitos. E aqui não é a contagem, é a soma dos quilómetros de cada funcionário. Ao arrastar os quilómetros para aqui, nós podemos fazer isto de várias formas. Eu gosto mais de arrastar. Então, ao arrastar os quilómetros para aqui, surge mais uma coluna com a soma dos quilómetros. Aqui o Excel é inteligente o suficiente para perceber que quando se trata de números eu quero a soma, quando se trata de texto, por exemplo, eu quero uma contagem, porque também não era possível somar localidades. Então, ele aqui conta-me os locais, aqui soma-me os quilómetros. Se eu quiser alterar agora o que aparece aqui escrito, eu posso selecionar a célula e alterar aqui. Portanto, quantidade de saídas. Portanto, eu posso fazer isto. Agora, imaginem que eu não queria ter aqui a soma. Eu queria saber era a média de quilómetros das várias saídas. Eu também tenho formas de fazer isto. Então, como é que eu faço? Se eu selecionar uma célula qualquer desta coluna, carrego com o botão direito e tenho aqui uma opção muito útil que vou utilizar em N situações, que são as definições do campo de valor. Ao clicar aqui, ele mostra-me o que é que está a fazer nesta coluna. Portanto, temos aqui o nome que é a soma de quilómetros. Também posso fazer aqui, escrever aqui o que eu quiser. Portanto, podia pôr média de quilómetros. E aqui eu escolho o que é que ele vai fazer. Se é a soma, contagem, máximo, mínimo, produto. Portanto, conseguimos fazer aqui várias coisas. E depois, ao longo destes episódios, vamos ver algumas destas opções. Bom, neste caso, o que eu queria mesmo era a média. Então, eu não quero média de quilómetros, eu quero só que apareça média quilómetros. Carrego no OK. E agora surge a média de quilómetros e não a soma dos quilómetros. Portanto, isto é sempre feito de uma forma automática, de uma forma super simples. E aqui, novamente, a única dificuldade estaria se eu não conseguisse visualizar isto. Se eu consigo imaginar qual é que seria o resultado no papel, portanto, eu consigo fazê-lo aqui, diretamente, sem ter nenhuma dificuldade. Portanto, esta é a utilização básica de uma tabela dinâmica. Neste caso, é uma tabela dinâmica apenas com
uma entrada, ou seja, eu tenho aqui apenas um campo nas linhas. Nas colunas eu não coloquei nenhum campo. Portanto, noutros episódios vamos ver como é que conseguimos fazer um cruzamento de informação em linhas e colunas. Então vamos continuar com mais algumas funcionalidades excelentes destas tabelas dinâmicas. Então neste caso, eu quero retirar aqui a média, vou ficar só com a quantidade de saídas. Então para fazer isto, eu posso arrastar isto para fora, ou simplesmente desmarcar aqui o campo que está a ser utilizado. Neste caso, tiro quilómetros e ele desaparece. Então, o que é que temos aqui mais? Se eu quiser saber informação mais detalhada sobre os valores que eu já aqui tenho, eu consigo fazer simplesmente clicar 2 vezes em cima da célula que tem os valores que eu quero analisar. Por exemplo, imaginem que eu acho estranho, por exemplo, que aqui determinado funcionário, por exemplo, o Carlos, tenha 6 saídas. E eu quero saber que saídas é que são essas. Se eu clicar 2 vezes aqui neste valor 6, automaticamente é aberta uma nova folha com informação específica aqui deste funcionário e das suas 6 saídas. Portanto, isto basicamente faz-me o mesmo que voltar à tabela de dados e filtrá-la, mas isto acaba por funcionar de uma forma muito mais simpática. Eu carrego 2 vezes e ele mostra-me. Se eu quiser guardar, eu já tenho aqui a folha preparada. Se não quiser guardar, eu posso eliminar a folha e passar ao próximo. E para terminar este primeiro vídeo sobre as tabelas de dados, vamos falar de uma coisa que eu pessoalmente acabo por não utilizar muito, mas que em algumas situações até pode ser útil. Quando nós temos a nossa tabela de dados selecionada, surgem aqui os 2 separadores específicos desta funcionalidade, que é analisar e estrutura. O analisar temos muita coisa para ver num dos próximos vídeos, vamos ver apenas a estrutura. A estrutura mostra-nos algumas opções sobre a parte visual da nossa lista de dados. Então o que é que nós temos aqui? Temos aqui vários estilos, portanto, podemos clicar para escolher ou podemos só passar com o rato para pré-visualizar como é que eles vão ficar, portanto, nada de especial até aqui. Aqui consigo dizer se quero cabeçalhos ou não, formatados, isto é. Se quero que surjam estas linhas listadas ou não, isto também depende da estrutura que escolhemos. E se queremos as colunas listadas. Portanto, só aspectos gráficos. Aqui, por exemplo, um que eu gosto. Aqui no esquema do relatório, temos aqui os vários esquemas. Por norma, ele usa o formato compacto, mas também temos outros formatos. Por exemplo, o formato de destaques. Aqui não há muito para ver, porque aqui estamos a trabalhar com poucos dados. Normalmente eu uso o tabular. Quando trabalharmos com dados nas linhas e nas colunas, conseguimos perceber melhor o que é que acontece aqui. E depois temos aqui as linhas dos totais. Se repararam, automaticamente surge-me aqui o total dos quilómetros, mesmo que eu não tenha pedido. Então aqui eu consigo desativar estes totais. E estes totais vão aparecer tanto para linhas como para colunas. Neste caso, como só estou a usar linhas, só está ativado para linhas. Neste caso ponho linhas e colunas, mas só tenho aqui o das linhas. Subtotais é quando também tenho mais dados e aparece também um subtotal. Portanto, também posso ligar e desligar aqui. Então, basicamente, isto é o que temos a saber para uma utilização básica das tabelas dinâmicas. Como viram, é uma funcionalidade muito simples de utilizar, desde que a gente consiga visualizar a informação que queremos. Isto vai se aplicar tanto a estes casos mais simples, como a todos os casos complexos que poderão surgir.